Bom dia, professora. Bom dia, alunos do 6º ano A e do 6º ano B. Eu vou falar com vocês hoje com relação aos assuntos da nossa avaliação da terceira unidade, que no caso é iniciadores das religiões, principais lideranças religiosas, projetos missionários e projetos proféticos. Você sabe me dizer assim, o que é iniciadores de religiões? Na minha visão, iniciadores de religiões são pessoas que trazem a religião para algum local ou pessoas que dão fundamento, né? Pessoas que realmente criam alguma crença religiosa. E aí essa crença ela pode se expandir ou não por aquele lugar, porque geralmente as religiões elas são muito ligadas a uma base geográfica, né? Nós vemos aí que algumas religiões, como por exemplo o cristianismo, ele se expandiu por todo o mundo, mas isso também se deve muito à questão histórica da igreja, à catequização, à evangelização feita pelos católicos há muito tempo, através da ação e etc. E sempre as crenças elas eram passadas como uma das identidades daquele povo. Certíssimo. Então, por exemplo, iniciadores religiosos, no geral, a gente pode citar Maomé, Jesus Cristo. A gente pode citar Marcus Garvey também. E quanto como é que eu posso dizer? Ao desenvolvimento, a forma como essa religião se espalha, nós temos os padres, os jesuítas, Alguns profetas, né? Temos também alguns pastores também que iniciam determinada religião e aí vai se expandindo não só pelo Brasil, mas por todo o mundo, né? Exatamente. Pois bem, professora, temos mais assuntos? Temos mais assuntos aí. Vamos ver agora as principais lideranças religiosas. Busquem aí, por favor, principais lideranças religiosas. Bom, como principais lideranças religiosas, eu já citei aqui Jesus Cristo, que é o líder absoluto do cristianismo, mas quando se trata de alguns ramos do cristianismo, como por exemplo o catolicismo, de novo citado, nós temos o Papa como líder supremo, pelo menos na estrutura terrena, né? Já que quando se trata de uma igreja, Deus está sempre acima. Na verdade, em muitas religiões, né? Na maioria das religiões, a figura divina ela está acima de todos na hierarquia. Pois bem, professora, continuando falando sobre lideranças religiosas, vou dar uma lida no texto aqui que a senhora passou. Os líderes religiosos do cristianismo são os padres, para os católicos, para os protestantes é o pastor. A diferença é que os padres são líderes que não podem se casar, pois segundo Deus o padre tem que se preocupar com a família religiosa e não com a tradicional devido à ocupação de seu tempo. E os pastores podem se casar, pois segundo os protestantes o homem deve se multiplicar. Esses líderes religiosos têm como função ensinar o cristianismo, celebrar datas e fazer missas a serviço da comunidade cristã para falar dos ensinamentos de Jesus. No judaísmo, os líderes religiosos são os rabinos. Eles são professores judaicos responsáveis por passar os ensinamentos da Torá, parte mais importante da Bíblia judaica, para os judeus e judias. Novamente, os rabinos podem se casar e ter filhos, pois dentro dos mandamentos da Torá, fala que o homem deve crescer, se casar e se multiplicar, ter filhos. Devido a isso, os rabinos se casam, pois se não o fizessem, estariam desobedecendo um mandamento de Deus. Vale ressaltar que rabinos só podem ser homens. Olha a importância, né? Dentro da religião, de uma principal liderança religiosa, e aí, nesse caso, só pode ser homem. Já no caso da primeira liderança que você viu aí, qual foi essa primeira liderança que você falou aí? A primeira liderança, retratando... Ah, sim, dos padres. Os padres não podem se casar. Os padres não podem se casar. Já os pastores podem se casar. É aquela questão da igreja, né? Que crescei e multiplicai. Entendeu? Exatamente. Então vem aí com essa lógica aí, do cristianismo.
No islamismo, os líderes religiosos do islamismo são os profetas. Eles são responsáveis por ensinar os muçulmanos os ensinamentos de Alá, Deus em árabe. Eles leem o Alcorão, o livro sagrado do islamismo, para seus alunos muçulmanos. É tal como fosse uma escola mesmo de ensinamentos religiosos. Hinduísmo. Os líderes religiosos do hinduísmo são os gurus. Eles também são professores, só que hindus, que ensinam por cânticos e poemas da religião. Ele ensina o hinduísmo às pessoas da sua comunidade. E vale ressaltar que na novela Caminho das Índias, o homem que está vestido de laranja e possui pinturas no rosto é um guru. Ó, aí retratando também. Retratando também a novela, né? É um traço cultural, né? É um traço cultural, dentro da própria religião. Os gurus. Budismo. Os líderes religiosos do budismo são os monges. Eles são inicialmente jovens. Após a cerimônia de conversão a monge, onde raspam a cabeça, eles são tratados com muito respeito até em sua casa. Ser monge ajuda a alcançar o nirvana, que é o objetivo de cada budista. O nirvana é o estágio em que a reencarnação acaba. É o transcendente do budismo. No Tibete, os monges só podem ser monges por alguns meses, o que não acontece em outros países budistas, onde o tempo é indeterminado à sua decisão. Os monges passam os ensinamentos de Siddhartha Gautama, escrito em português, fica Siddhartha-Gautama, que é o primeiro Buda. Buda significa o iluminado, ou seja, qualquer um que chega ao Nirvana é um Buda. Projetos missionários. Missionários são pessoas a quem Deus vocaciona para a missão especial de evangelizar. São homens e mulheres qualificados espiritual, física, intelectual e emocionalmente, treinados para evangelizar fora do Brasil e dentro dele. Para ser enviado a um campo de missões mundiais, o missionário se apresenta a JMM. JMM? O local onde ele congrega, né? Entendeu? Sim, é uma localização. E passa por um processo de seleção e treinamento que o qualifica para o trabalho em outra cultura. Porque tem gente mesmo que sai daqui do Brasil e vai para outros locais para fazer o processo de evangelização. Apesar que aqui mesmo temos muitas pessoas que fazem isso. Olha os TJs que saem das suas casas, da sua congregação e vai até as casas fazer o ensinamento. As testemunhas de Jeová. Então, eles são missionários também. Entendo. Após a avaliação física e psicológica e as entrevistas, se aprovada pelo Comitê de Missões do Conselho Geral da CBB, deve complementar seu sustento financeiro junto às igrejas batistas do Brasil para ser enviado ao campo missionário. Os missionários que vão trabalhar em outras culturas precisam estar preparados para atuar em diversos ministérios, além de evangelizar, discipular, plantar igrejas, ensinar em seminários, visitar lares, e muitos desenvolvem seu trabalho através de capelania em hospitais e presídios. Prestam atendimento médico, odontológico e de enfermagem. Realizam multiministério. Ensinam em escolas, desenvolvem projetos esportivos e sociais, onde o propósito é o surgimento de igrejas fortes que se sustentem e se propaguem na comunidade, na cidade, no país e no mundo. Então eles têm um objetivo muito grande, não só ficar centralizado dentro da própria religião, mas também expandir. E cada um desses missionários, eles têm uma função, ou tem também uma profissão. Porque ali não é só o pastor, não é só o professor. Ali tem diretor, tem advogado, temos professores, entendeu? Temos enfermeiras. Todas as pessoas aí que estão ali têm o objetivo de trabalhar com aquelas pessoas, evangelizar aquelas pessoas e fazer com que aquela congregação cresça naquele país. Interessante. Principais objetivos e importância. A atuação dos missionários. A JMM alcançou 86 países com mais de 1.500 missionários trabalhando em cerca de 200 projetos nas áreas de saúde e educação, esporte, desenvolvimento comunitário, projetos humanitários emergenciais, plantação de igrejas e formação de liderança. Hoje, com a diversidade de trabalho que os campos exigem, um missionário é enviado na área eclesiástica como pastor, capelão, educador cristão e ministro de música, e na área profissional como empresário, professor, enfermeiro, médico, dentista, assistente social, dentre outras profissões.
É isso, muito rico esse assunto. Eu creio que essa avaliação vai render bastante. Realmente, você procure estudar, procure pesquisar, estar mais atento com os assuntos, responder às atividades, que eu tenho certeza que vocês estudando, vocês vão ter uma ótima avaliação e vai ter um sucesso nessa avaliação, né?